shalom, sejam todos bem-vindos aqui no canal da professora Carla Damasceno. Como sempre, é uma alegria receber você aqui no nosso canal. Esse canal, né, da família que mais cresce dentro do YouTube, a família de apaixonados por Deus, apaixonados pela palavra de Deus, por Israel, né, pela língua hebraica. Se você ainda não faz parte dessa família, como é que você vai fazer? Vem logo, gente, não perde não. Se inscreva nesse canal e na hora que você se inscrever, já clica lá no sininho, porque aí toda vez que tiver vídeo novo, você já vai ser notificado na hora. Já aproveita também, curte de uma vez, porque hoje está sensacional o nosso tema e compartilha com todas as pessoas que você ama de verdade, sabe? Porque o tema hoje está sensacional, emocionante, garanto para vocês. E um dia que eu esperava há muito tempo, vocês não têm ideia da quantidade de tempo que eu esperava para que acontecesse esse dia, para que eu estivesse aqui contando essa história que nós vamos juntas contar para vocês e ainda recebendo essas duas pessoas incríveis, sensacionais, maravilhosas, mulheres que brilham além da curva que vocês não imaginam e são duas irmãs que moram no meu coração. A gente se conheceu, vamos contar aqui para vocês, não tem tantos anos, mas a sensação é que a gente é uma família já de muitos e muitos anos mesmo, devido ao amor que nós temos umas pelas outras aqui. Mas, enfim, esse amor todo não começou dessa forma já com amor, não. Sejam bem-vindas, Cristiane e Cleia, daqui da cidade de Caruaru. Santa Cruz. Sejam bem-vindas, Cristiane e Cleia, daqui da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. E aproveitando, eu preciso dizer para vocês sobre o meu amor, meu carinho pelo povo pernambucano, que é um povo... eu achava que o mineiro era amoroso. E é mesmo, o mineiro é um povo amoroso. Mas o pernambucano supera, né, exponencialmente o amor do povo mineiro, né? Então eu tenho uma gratidão, depois eu vou contar para vocês sobre essa gratidão a esse povo também. É um povo muito bom. Então, muito bom estar aqui com vocês. E, gente, nós estamos na casa da Cris, tá? Cris, seja bem-vinda. Cleia, seja bem-vinda. Que Deus abençoe vocês. Obrigada por aceitar esse convite e disponibilizar do tempo de vocês. São mulheres, né, empreendedoras, empresárias, e o tempo delas é assim, ó, bem curtinho, e decidiram, né, compartilhar esse tempo comigo aqui. Então, muito obrigada e sejam bem-vindas. Para mim é um prazer receber você mais uma vez aqui na nossa casa. E a nossa gratidão, né, por viver esse momento, superar agora essa questão de câmeras e estamos aqui juntas para falar um pouquinho da nossa amizade, do nosso carinho e dessa irmandade que a gente tem. Boa tarde, Carla. Boa tarde, pessoal. Também é um grande prazer, né, estar aqui de novo juntas. Para a gente é sempre um motivo de alegria, né? Todas as vezes que a gente se encontra, assim, as gargalhadas são certas. Nem sempre foi assim, viu, gente? Mas a Carla vai contar como tudo isso começou. Então, gente, na verdade, nosso amor é sensacional, incrível e maravilhoso e amor de irmãs de verdade. Mas essa história não começou com tanto amor dessa forma, não. Como que começa a nossa história? É isso que eu quero contar para vocês. Essa é uma parte de tudo que eu quero contar para vocês. Pois muito bem. Eu tive a grata oportunidade de conhecer as meninas, que é assim que a gente se chama. Eu tive a grata oportunidade de conhecer as meninas através de uma caravana nossa em Israel. E eu sempre falo, sabe, gente? Eu sempre falo o seguinte, que ali em Israel é o melhor lugar do planeta para a gente formar alianças e amizades que vão ser eternas. Que vão ser eternas. Parece que Deus pega a gente onde a gente está, da maneira que aconteceu, coloca ali vai acontecer algo assim sobrenatural que a gente jamais imaginava, jamais pensava, né? Então, Israel é um lugar maravilhoso para isso. E parece que Deus faz isso mesmo, sabe? Pega as pessoas e coloca ali e fala, é vocês que eu quero juntar. Pois, portanto, elas estariam indo numa caravana que nós estávamos programando e elas entraram dentro dessa caravana. Só que, até que esse amor todo acontecesse, houve algumas histórias por trás disso, né? Acontece, em primeiro lugar, que aparentemente, de dentro do pacote, para quem não sabia, né, Cléia? Exatamente. Para quem não sabia, ficou parecendo que ficou com 12 horas a menos do pacote. Só que aí Cléia se
exaltou? É que aqui na nossa região, a gente costuma dizer que essas pessoas que querem tudo muito certinho e que realmente falem realmente como tudo aconteceu, são pessoas que não deixam passar nada. É as famosas barraqueiras. É o que ela é. As barraqueiras. Barraqueira, você Não, eu não, ela é. Eu sou uma mulher elegante e fina. Porém, se não me disser exatamente o que é que está acontecendo, eu fico cascaviando até realmente eu saber. E o que aconteceu naquele dia foi isso. Como você me disse o que era, a surpresa que tinha, então eu digo, não, tem coisa errada aí, por que vai ficar um dia a menos? Se a gente pagou por 14, eu quero os 14, não quero os 13. Aí ela dizia assim, te acalma, Cléia, deixa a mulher falar o que é que vai acontecer, que vai ser uma surpresa. Eu dizia, pois que ela diga logo, que é para ver se esse negócio está certo mesmo ou não. E aí depois, quando você teve que me dizer, né, foi bom porque eu fiquei sabendo antes de todo mundo, né? Então, porque na verdade a gente estava preparando uma surpresa para eles e eles entenderam que não ia chegar no tempo certo, na verdade eram 12 horas de diferença e por causa dessas 12 horas de diferença a gente conseguiu fazer uma surpresa que era passar por Lisboa, né? Não tinha Lisboa no pacote, a gente conseguiu inserir e enfim, ela queria de toda forma, mas deu trabalho, viu gente? Deu trabalho. É barraqueira, né? Aí, deu trabalho. Pois muito bem, no dia da viagem, então, eu chego aqui no aeroporto de Recife, nós viemos nos encontrar no aeroporto de Recife, e eu chego no aeroporto de Recife, me encontrar com todo o grupo, para poder a gente passar todas as informações. Eu sou aquela pessoa também, né, reconheço, mais militar, as coisas também têm que funcionar muito direitinho, aquela coisa toda, e eu sei. Na minha mente são 20 anos fazendo caravanas a Israel, são 20 anos trabalhando com isso. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, até aproveitando para o pessoal que está aí com a gente. Muitas vezes a gente tem que ensinar o nosso passageiro a ser passageiro. Isso acontece muito, sabe? Você tem que ensinar o passageiro a ser passageiro. No sentido de, eu sei tudo o que tem para desfrutar. Eu sei tudo que aquele passageiro pagou para fazer, né? Por exemplo, né? Mas, num grupo que tem uma quantidade de pessoas e cada um querendo fazer a sua própria história, né, querendo fazer o seu próprio roteiro, pode acontecer de desandar tudo, né? E a gente não conseguir chegar nos lugares, dentro dos horários, tudo direitinho. Então, eu já chego, no primeiro momento que eu encontro com o grupo, eu já chego meio que treinando o grupo a ser grupo, a ter unidade, aquela coisa toda. E esse meu treinamento, quando eu cheguei, não pareceu treinamento para elas. Como é que pareceu? Parecia um sargento, né? Passando as ordens e a gente tinha que cumprir. Então, a gente não é acostumada, né? A gente não é acostumada, né? Porque assim, no meu caso, com meu esposo, no caso de Cléia, a gente sempre é acostumado a viajar por conta. Então, eu faço os nossos roteiros, a gente viaja, vai no horário, a gente tem o nosso tempo, e faz tudo da forma que a gente quer. E eu lembro que quando nós fomos para a primeira reunião lá em Caruaru, que você estava e começou a falar assim, tudo de uma forma muito rígida, eu disse a Netinha, isso não vai dar certo. Essa mulher é muito mandona e isso não vai funcionar. Eles tenham calma, Cristiano, vamos ver como é. A gente nunca tinha viajado com caravana, com muita gente, e sempre a gente viaja ou em família ou no máximo um casal. E aí foi o que mais me atormentava até a data da viagem, né? Mas aí depois o tempo vai passando e você vai vendo que realmente é necessário para que tudo possa ocorrer de forma ordeira, né? E aí foi quando a gente teve a má impressão de Carla, né? Como muito mandona, muito chata, mas que com o tempo a gente foi vendo que... Calma, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Não conta o ouro agora, não. A gente vai chegar lá. Então, gente, nós nos encontramos ali. Mas uma coisa que talvez Cléia não sabe, eu não me lembro se eu já contei, a gente vai ficando velha, eu já sou vó, aí a gente vai esquecendo as coisas que falam, às vezes não, né? Mas uma coisa que Cléia não sabe é que quando ela deu... e Cléia deu trabalho mesmo, gente, vocês não têm noção, eu não podia contar, né? Eu estava ali presa que eu não podia contar. E aí, lá no nosso escritório, eu falei com o pessoal do nosso escritório que trabalha com a gente, com o meu time, eu falei, eu vou me tornar grande amiga dessa mulher.
no meio daquele tumulto todo, eu falei, eu vou, porque primeiro foi Cléia, né, meu alvo. Eu falei, eu vou me tornar. A vigia vaza. Falei, vou me tornar a grande amiga dessa mulher. Ela vai entender tudo e a gente vai se tornar grande amiga. Eu já tinha falado isso lá no escritório. Falei no escritório. Só que, quando eu chego lá no aeroporto, eu falei, vai ser difícil me tornar amiga dessa mulher. Elas com essa impressão de mim e eu pensando, vai ser difícil me tornar amiga de Cléia. Por quê? Porque quando eu cheguei no aeroporto, estava todo mundo lá já, e eu já tinha reunido o grupo, já estava dando as instruções. E eu sou professora. O professor, ele tem necessidade de atenção, né? Senão, e eu ainda eu tenho dificuldade de foco, essas coisas, déficit de atenção. Então, se as pessoas não estiverem muito atentas comigo, se alguma pessoa estiver conversando do lado, ou qualquer coisa que acontece assim, extra aquele foco, aquilo me atrapalha, gravemente. Então, por exemplo, se eu vou na igreja, eu sento lá na frente. Porque qualquer conversa por trás vai me atrapalhar a prestar atenção na ministração. Se eu estou dentro de uma sala de aula, eu vou ter que sentar na frente, focar no professor, porque qualquer coisa me tira a atenção e causa dentro de mim um desconforto muito grande. Então, eu estava lá já, passando tudo para todo mundo, chega a Cléia, né? A rainha da cocada branca, tirando a atenção de todo mundo que estava conversando comigo. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Foi. Eu não te contei isso não, né? Não. Chega, porque a Cléia, gente, é super alegre, super comunicativa, conversa com o corpo, com o rosto, com o corpo, com as mãos e tudo mais, e ela chega feliz da vida, mas tirando a atenção das pessoas que já estavam prestando atenção no que eu estava falando. Eu falei, puxa, vai ser difícil demais eu tornar amiga dela. E assim começa a nossa história. E vamos então para a Alemanha, né? Quando a gente chega na Alemanha, no dia seguinte nós saímos do ônibus, né? E eu dei uma orientação para o grupo. Falei, gente, olha, dei as orientações de horário, tudo certo. Nosso primeiro passeio, né? Entrou todo mundo dentro do ônibus, eu dei orientação de horário, falei, o horário nós vamos ter isso, vai acontecer, tantos minutos para foto, tantos minutos para vocês irem ali, verem a explicação do guia e voltar. Foi a primeira vez que o ônibus abriu e a porta para a turma descer. Gente, quando esse ônibus abriu e a turma desceu, eu falei, meu pai do céu. Não junta mais, não. Não junta mais. Não junta mais. Ninguém ouviu a minha voz. É como se existisse ninguém ali, né? E aquilo me gerou um problema, aquilo me gerou uma dificuldade muito grande, porque eu nunca tinha tido um grupo que não ouvisse a minha voz. Foi o primeiro grupo que me ignorou. Porque não foi só elas que me ignorou, todo mundo me ignorou, né? Mas desconfio eu pela influência de duas pessoas aí. Não. De duas, não, de uma. Não, né? De uma. Eu desconfio por influência. Só brincando, não é assim. Eu desconfio que teve uma influência forte pro grupo inteiro, de quase 40 pessoas me ignorar. Vão me ver, Carla, mas teu canal é grande. Faz não, bicha. Pelo amor de Deus, o que é que vocês vão pensar de gente? Eu sou gente boa. Total. A gente está só começando. Estamos só começando. Dando as boas impressões. Daí, enfim, fomos. E foi um dia difícil para mim. Só que eu estava com uma outra dificuldade, né? Tinha 5 dias que meu pai tinha morrido. E meu pai, todo mundo que me acompanha aí sabe da importância, da relevância que ele teve na minha história, na minha vida. A maioria do pessoal que acompanha aqui no canal sabem da história. E meu pai tinha morrido, gente, há 5 dias. Eu não tive tempo de ter o luto do meu pai, não tive tempo de chorar a morte do meu pai. Eu já tinha 5 dias depois, eu estava pegando o voo, indo com eles para cuidar desse grupo todo, para que no meu coração, na minha mente, eu tinha que entregar para vocês a melhor viagem da vida, a melhor viagem da história de vocês. Então não importa se meu pai morreu, se meu pai não morreu, não importa o problema interno que eu estava passando. O meu compromisso naquele momento era vocês. Eu não queria contar para eles que meu pai tinha morrido, porque eu pensava assim, se eu falar que meu pai morreu, alguma coisa, pode ser que baixe a vibe do grupo, aquela coisa toda. Eu não queria isso. Enfim, tive algumas dificuldades mesmo para liderar o grupo nos 2 primeiros dias. No 3º dia, eu subi no ônibus, e é isso que me marca bastante.
Porque aí no terceiro dia eu já estava com muita dor, né, na alma, muita dor no coração, sem poder chorar, né, porque a gente está o dia inteiro, né, gente, na rua, né, sem poder chorar, e eu tentava o máximo possível não lembrar da morte do meu pai. Mas quando eu cheguei depois do café da manhã, no segundo dia, que eu subi no ônibus, e aí uma amiga minha tinha me aconselhado também, falou, mostra para esse grupo quem você é de verdade e tal. Aí eu subi no ônibus, peguei no microfone, e antes de dar bom dia, eu falei para todo o grupo assim, tem 5 dias que o meu pai morreu. Foi a primeira coisa, não sei se vocês não se lembram. Foi. Tem 5 dias que o meu pai morreu. E ali eu desabei, né? Ali eu chorei muito. E ali parece que uma chave mudou em todo mundo, né? Ali uma chave mudou em todo mundo. E o grupo me acolheu de uma forma. E aí começa por quem? O acolhimento. Por quem começa o acolhimento? Pelas duas principais pessoas que estavam ali, que se tornaram, né, grandes amigos. O acolhimento começa por vocês mesmos, por vocês duas. Eu acho que mudou a chave em mim. Acho que quero ouvir de vocês também, porque eu acho que mudou a chave ali. Eu acho, Carla, que naquele momento ali a gente sentiu a sua dor, porque a gente tinha passado pelo mesmo processo. E só quem perde algo que a gente ama demais é que consegue sentir a dimensão da dor do outro, né? E assim, eu já vi em você ali um ser humano incrível pelo poder da sua liderança, mas eu não queria ser sua amiga. Eu não queria ser liderada por mim. Eu não queria que você mandasse em mim, né? Porque eu queria que eu mandasse em você. Né? Aí eu dizia, não, ela não vai falar assim comigo. Aí Cristiano se chateou uma vez que a gente desceu para fazer umas fotos e você disse assim, não, você não vai fazer mais foto não. Tá? O Netinho entrou primeiro, ficou eu e ela. Aí ela disse assim, por que ela acha que vai mandar em mim? Eu disse, Cristiano, vamos fazer a foto que ela não manda na gente. Tá vendo que a máquina? Pois é. Não é porque eu imaginava assim, sabe, Carla? Eu já fui 2 vezes, foi para Israel? Sim. 2 vezes para Israel. E a primeira vez que eu fui... essa? Foi essa. A primeira vez que eu fui foi essa daí. Eu fui de uma forma. Quando eu fui a segunda vez, eu já fui com outra visão de Israel. A primeira eu fui que eu queria aproveitar, eu queria ver como era. Eu não fui para aprender o que a Bíblia ensina. Porque as pessoas que vão para Israel, elas vão nesse intuito de entrar na história. E eu não. Eu fui para conhecer, para ver o que era, se era bonito, se não era. O que era que tinha lá. Entendeu? E aí, quando dizia assim, a primeira oportunidade que eu via para fazer uma foto legal, eu queria ir para fazer. O negócio era foto. Era foto. Era tirar foto. O nosso negócio de Cris nem tanto, né? Que eu acho que Cris foi mais mergulhada em conhecer a história. E eu queria ver o que tinha em Israel. O que tanta gente dizia assim, vai, vale a pena, é uma emoção diferente. O que todo Era o mundo... que você queria Isso. perceber. Mas eu queria conhecer, tirar foto, olhar, me encantar, que é o que eu acho legal numa viagem, é me encantar com o que eu estou vivendo ali. E aí, quando eu descia, que você já olhava e dizia assim, 10 minutos para a foto, eu dizia, não dá tempo. Como você tira uma foto em 10 minutos? Pois aprendeu. Aprendi tanto que depois eu conto porque eu vou de novo. E aí, quando o Cristiano disse assim, ela manda demais, mulher. Ela não deixa a gente tirar uma foto. Eu não estou me agradando disso. Eu dizia, vamos tirar a foto. Aí a gente ia. E aí, voltando, né, à história de viver a dor que você estava vivendo, que já foi no segundo dia, quando você realmente mostrou as suas dores dentro do grupo, aí eu disse, caramba, peraí, né? Vamos fazer a reciprocidade valer a pena, porque quem passa pelo processo da perca entende mais a dor do outro. E naquele momento foi quando a gente sentou, acho que numa praça, que eu lembro muito de um momento de louvor que teve numa praça, e que a gente ali abriu o coração mesmo e lavou a alma, né? Foi muito gostoso aquele momento. E depois a gente teve um outro... E ali, eu acho que foi naquele momento que eu percebi assim o nosso amor. Porque a turma era composta de 40 pessoas. E a aproximação, ela só teve com 3 pessoas. Não é? Então você começa a dizer assim, será que é porque você escolhe com quem você quer se aproximar? Eu não acredito que seja assim. Eu acho que Deus faz esses laços criarem
para uma eternidade. Porque, Carla, você é de tão longe, a nossa amiga, né, Cris, lá, Walter e Jussara, são de tão longe. A gente nunca tinha se visto. E criou um laço de amizade tão grande que, assim, não se passa uma festa sem se convidar um ao outro, de querer estar perto um do outro. Então, eu acho, sabe, Carla, que tudo na vida é um propósito. E me tornar sua irmã foi um desses. Pois é, escutaram aí, nem amiga, é irmã. Não, é só assim, se é pra querer logo tudo. E assim, então assim, gente, começa a nossa história, né? Começa essa história com essas duas mulheres incríveis. A partir daí, a gente se conectou de uma forma intensa, né? Muito intensa. Estamos conectados até hoje, desde então, né? Embora eu consiga vir tão poucas vezes aqui, né, no estado, mas a gente está sempre se falando, sempre comunicando, sempre brincando. E eu, pelo menos, estou sempre sabendo o que está acontecendo por aqui, né? Mas daí para cá, a gente já foi a Israel outras vezes, vamos agora a terceira vez juntas, se Deus quiser, né? Se quiser, né? Vamos agora a terceira vez, se Deus quiser. Vamos, Viajamos para os Estados Unidos. Viajamos para os Estados Unidos juntas também e tal. E Deus tem, eu entendo que Deus tem cada vez mais que a gente se encontra, fortalecido mais e dando mais direções. Eu sempre entendo o seguinte, sabe, Cris, que às vezes Deus faz uns laços, lá atrás a gente não sabe por quê. A gente só vai saber isso lá na frente. Acredito eu que nós estamos no processo de entender para onde nós vamos chegar, aonde Deus quer que a gente chegue. Projeto juntas, Deus é que sabe. Entende? Então, a amizade está, a irmandade está. Deus colocou, e aí ele vai desenrolando o manto, né? Como o pessoal fala, né? Ele vai desenrolando o manto, a gente vai entendendo isso a cada momento, né? E vai vivendo ano a ano, né? Essas bênçãos que a gente tem que ver como bênçãos realmente de Deus. Porque durante muitos anos eu sonhei em Israel, né? Muitos anos da minha vida eu desejei ardentemente no meu coração conhecer aquele lugar. E aquela viagem de Israel, a primeira, ela surgiu de uma forma muito especial. Porque eu lembro quando o pastor Nicásio veio nos convidar, a gente não tinha condição financeira mesmo de ir. Na época, eu acho que era em junho, mais ou menos, nós viajamos em março e em junho. E aí eu lembro que ele disse uma frase, a minha, a Netinho disse, varão, como ele fala, assine, faça sua inscrição e Deus vai prover. E Netinho disse assim, pastor, eu entendo que Deus pode prover, agora vamos fazer assim, quando a provisão chegar, eu faço a inscrição, antes não. E aí eu lembro que ele disse, olha, o período que a gente vai saber, a viagem era em maio, e ele disse, o período que a gente vai saber realmente se a gente pode ir é em fevereiro, por conta do nosso produto que a gente faz. E aí ele ficou insistindo, né? E disse, não, se estiver nos planos de Deus, vai dar certo. E eu lembro quando foi em fevereiro, terminou o período de carnaval, né? Que a gente, com a fábrica de moda praia, a gente se baseia muito no período do carnaval. É o nosso final do ano, para vendas. E aí, quando terminou, que a gente fez a contabilidade toda, Netinho disse, Cristiano, vai dar para a gente ir. Então, assim, Israel chegou para a gente de última hora, né? Eu acredito que nós somos os últimos a entrar na caravana, na época. E foi de, assim, mesmo tendo esses impasses no início, né, com a gente, mas foi a viagem que mais marcou a nossa vida, né? A gente sempre viaja, conhece já os países mais top do mundo, Deus nos deu o prazer e a honra de conhecer, mas Israel, ele é fora da curva, né? Israel é de uma excelência, é de uma experiência espiritual diferente de qualquer outro lugar do mundo que se possa ir, né? É tanto que a gente foi em 2019, fomos em 2022 e, se Deus quiser, em 2024 iremos novamente. E não me canse. Às vezes algumas pessoas perguntam assim, ô Cris, não cansa não de ir para Israel? E eu nunca tutubiei em responder. Não. Não, porque sempre que se vai, há uma coisa nova, há uma coisa diferente. E eu acho que você é melhor que eu para falar, né? Pela quantidade de vezes que você foi.
mas não é um lugar que eu pretenda deixar de ir, né? Quantas vezes Deus me deu a oportunidade e eu quero voltar naquele lugar. Então, aquela viagem, ela foi muito marcante. Foi a primeira vez que nós fomos a Israel, foi a realização de um sonho de muitos anos, de muitas lágrimas, né, em petição a Deus para que me levasse naquele lugar. E Deus foi e é muito bondoso quando nos dá esse privilégio de conhecer aquela terra. É verdade, muda a nossa história. Muda, é diferente. Pois bem, uma vez que você se encontrou em Israel, vocês duas se encontraram em Israel, passa na mente de vocês a história antiga, a história da sua vida? Aí é um divisor, né, Carla? Porque não é só a questão de chegar a Israel. Porque diante da nossa história, Israel não estava nem nos nossos sonhos. Nos mínimos, né? Não. Eu acho que tinha coisas tão pequenas, sabe? Que para a gente significava tanto. Uma viagem geral, algo assim, surreal. Era surreal. Então me conte. Vamos pegar vocês, né? Já chegando em Israel, mas voltando à história de vocês de vida. Tá? Porque, gente, elas me contaram a história de vida ao longo da nossa caminhada, dessa caravana, vocês foram me contando a história da vida de vocês, né? Então, eu ao longo que vocês iam me contando a história da vida de vocês, quando eu cheguei em Israel, quando a gente chega ali, coloca os pés em frente à cidade de Jerusalém, naquela parada tão impactante, né? Ali, naquele momento, eu falei, meu Deus, essas meninas um dia foram crianças, né? Essas crianças, enquanto crianças, jamais imaginavam que um dia colocariam os seus pés ali. Então a história de vocês foi passando na minha mente, né? Que vocês vieram me contando da Alemanha até lá, né? Então vamos voltar nessa história um pouquinho. Vamos voltar na infância de vocês. Eu digo assim, sabe, Carla? A gente foi criança, mas a gente não teve infância. Foi uma parte que foi cortada da nossa vida por uma perca que não tem emenda, né? A gente brinca dizer assim, cristal quebrado não cola jamais. E a perca de uma mãe também em uma família, ela deixa, já começou. É porque é difícil falar, né? Porque a gente tem tanta perca na vida que depois se torna relevante. Agora, perder o amor de uma mãe, assim, para quem é criança, é muito difícil. Quantos anos você tinha? Eu achava que eu tinha 8, mas minha irmã disse que eu tinha 10. Não, ela não tinha 10, ela tinha 12 anos. Pronto, agora já pulou mais 2. Ela tinha 12 anos. Nós somos uma família da minha mãe de 7 filhos. Né? Minha mãe, quando faleceu, eu tinha 9 anos. Tinha 3 irmãos mais velhos, que é Anne, Clea e Cláudia. Cláudia tinha 15 anos, era a mais velha. E abaixo de mim tinha Mila, tinha Carlinhos, que é o único homem da família, e Clécia, que ela tinha apenas 3 meses de idade. E a morte da minha mãe, ela foi uma morte súbita. Né? Eu tinha 9 anos, mas eu lembro muito bem que na época, né, a gente brincava sempre na rua até 10 da noite. Todas as noites, as crianças da rua se encontravam lá para brincar, né? Não tinha celular, não tinha nada, então a nossa diversão era aquilo. E eu lembro que ela, depois de 10 horas, chamou todo mundo, deu janta, lavou os pés, nós lavamos os pés e as mãos, que não tinha muito já tinha tomado um banho por dia, então estava ótimo, né? E fomos para a cama. Ela colocou todo mundo na cama e voltou, que ela estava com umas pessoas na sala de jantar. E a última lembrança desse momento foi quando já estavam batendo no portão, né? Chamaram os vizinhos, ela passou muito mal, um vizinho socorreu. E quando nós acordamos, no meu caso, né, quando eu acordei, que percebi todo o tumulto, com pouco tempo já chegou a notícia que ela tinha falecido.
Então, assim, a gente sempre teve uma família um pouco conturbada. O relacionamento da minha mãe com meu pai foi um pouco conturbada, mas a minha mãe, ela foi aquela mulher assim de muita fibra, sabe? Uma mulher muito forte e que mesmo não estando presente na nossa vida adulta, ela conseguiu fazer mulheres muito fortes, né? Porque mesmo com a perda dela muito cedo na nossa vida, a vida foi dolorosa demais para a gente. Né? A gente teve uma infância muito sofrida, uma infância muito dolorosa. O que te marcou muito nessas dores da infância? O que marcou vocês? Ai, Carla, eu acho que o abraço. Eu não tive esse direito. Hoje eu abraço minha filha. Ela já tem 18 anos e a gente nunca teve a vergonha de dizer eu te amo. Nem entre irmãos, né, Cris? Que a gente fala todos os dias, a gente conversa. A gente tem um grupo lá das nossas irmãs e todo dia a gente fala, eu te amo, eu te amo. Então, se a gente se vê 10 vezes no dia, é 10 abraços que a gente dá. Eu não sei se isso faz com que a gente cubra essa falta de afeto de mãe que a gente teve. Mas eu acho assim que o que mais me dói é nunca ter tido alguém para me dizer exatamente como eu deveria fazer, embora eu acho que eu não faria, sabe? Porque eu tenho esse meu jeito que eu não sei dizer. Eu acho que eu sou muito... Eu não sei se a palavra é expansiva. Eu acho que eu criei dentro de mim algo, sabe, Carla, que eu não quero que ninguém me comande. Porque eu tento fazer tudo da forma como eu acho que é o certo. E graças a Deus até hoje tem dado certo, né? Que meu marido tá comigo às até vezes. hoje. Às vezes dá certo, às vezes não. No momento mais triste, eu tento fazer ele feliz. Porque a vida já me deu motivos demais para me ser triste. Eu não mereço, eu não devo, eu não faço. Eu procuro em cima de tudo que é ruim, eu tirar o que é bom. E aí eu sigo com isso. E não é só eu, não. Eu e minhas irmãs, né, Cris? A gente sempre tira de algo que te dão, que vai te fazer sofrer, a gente consegue dizer, não, isso eu passo. Deixe que só coisa boa do universo venha até mim. E para Cris, o que mais te marcou nesse... Porque tudo era minha mãe que supria a necessidade. Então, quando você pensa de uma família de 7 pessoas, a mais velha, de 7 crianças, a mais velha tem 15 anos, antes dela tem 12, que era o caso de Cleo, quem era responsável por essas crianças? Que cobria do balaio, de tanto do menino. Né? Porque aí, assim, na época que minha mãe faleceu, meu pai e minha mãe eram separados. Eles já eram separados? Já eram separados, justamente por esse relacionamento conturbado que eles tinham. Então vocês moravam só com a minha mãe, exato. No dia que minha mãe morreu, meu pai voltou para a minha casa, né? Lá para a nossa casa. Só que nós tínhamos um salão anexo, a nossa casa era de uma rua a outra. Então a casa grande nós ficamos e a casa pequena, que era lá atrás, ele foi morar lá. E era um quintal com só. a nova família dele. Com a nova esposa, né? E aí ele passava a semana no sítio, que meu pai toda a vida agricultor, pescador, então ele passava a semana no sítio, a gente passava a semana em casa e no final de semana ele vinha para casa, né? Ele chegava na sexta-noite, não era, Cléa? E da segunda de manhãzinha ele já ia embora. E aí as meninas foram embora e eu tive que ir trabalhar, porque minha madrasta no início, ela era terrível. Ela era terrível no início, né? Então, assim, meu pai fazia a feira, eu lembro muito bem. No domingo pela manhã, na segunda ele viajava. Então, ela pegava a feira que ele fazia, que era para ela e para a gente, e ela escondia. Então, assim, a gente tinha que comer. Então, eu fui trabalhar de empregada doméstica e eu lembro que eu era tão pequena que para eu alcançar a torneira, minha patroa colocava um banquinho para que eu pudesse alcançar a torneira para poder lavar a louça. E com o pouco que eu ganhava, era o que eu ajudava a sustentar meus 2 irmãos mais novos.
Porque a de 3 meses minha tia levou para criar, porque a gente realmente não tinha condições nenhuma de criar aquela menina. E aí eu lembro que por várias vezes eu cheguei em casa no meio-dia e não tinha literalmente o que comer. Eu e mais 2 irmãos menores. Ela tinha 9 anos, não, eu tinha 9, ela tinha 6 e meu irmão tinha 3. E chegou um momento que eu lembro muito bem que chegou a hora do almoço e eu tinha no bolso o equivalente hoje a 50 centavos. Era todo o dinheiro que eu tinha. E eu fiquei pensando, o que é que eu vou comprar para a gente almoçar? E eu pedi para que ela fosse comprar e ela comprou 2 pipocas. Uma ela comeu e outra eu dei para ele. E eu só entrei no quarto e chorei. Porque eu não tinha mais, a gente foi muito ajudado. Muita gente levava cesta básica várias vezes, porque era de uma necessidade muito grande a nossa. Sobra de almoço por várias vezes, as vizinhas da gente levavam também, porque sobrava do almoço dela com os filhos, né, Cris? Eles botavam numa vasilha só e aí quando chegava em casa a gente completava com farinha e fazia aqueles bolos para comer. Foi uma infância muito sofrida, porque até eu chegar ao ponto de ir para São Paulo, passaram-se muitos anos. Eu não fui de imediato, assim que minha mãe morreu. Acho que passou uns 3, 4 anos para mim poder ir. Foi que eu já era mocinha, eu tinha uns 16, uns 15, 16 anos, quando eu fui. E aí, assim, até a gente conseguir passar daquela fase de pobreza, porque assim, tem o pobre e tem o pobre miserável, né? Que é aquele uma pobreza extrema, não né? tem nada. A gente chegou a passar pela pobreza extrema, onde não tinha. E eu lembro que várias vezes a gente chegou a dormir em casa sem comer nada e a gente dizia, vamos dormir que a gente não sente que está com fome. E aí você imagine, na cabeça de crianças, passar por isso. Porque assim, quando você tem a expectativa, ó, vamos dormir, mas amanhã de manhã a gente come, beleza. Mas quando você vai dormir, sabe, que é quando você acordar vai continuar sem ter nada. E no almoço sem ter nada, e na janta sem ter nada. E a gente ficava tudo em casa, esperando que um vizinho trouxesse alguma coisa. Porque era muito menina, a gente era muito pequeno. 9, 6, 3. Era, eu tinha 12. Eu era o quê? Uma mocinha, né? Começando a ser uma mocinha, né? Que era tão franzina. Era. Eu costumo dizer, Carla, que assim, retratar, falar do nosso passado é como se a gente ainda Essa casquinha. a casca da fruta dói. Ainda dói. Dói, eu não consigo falar do meu passado sem me encher assim de emoção, por tudo que eu passei. A gente até brinca, porque tem um dia por ano que a gente reúne nós, todas as irmãs, e a gente ri e chora muito, que é no Natal. Esse dia, assim, não, é inegociável. Não pode me chamar para ir para Dubai, eu não vou. Para Orlando, eu não vou. Para onde for, não vou. Porque esse dia ele é voltado para mim estar com as meninas. E a gente brinca muito, porque hoje, graças a Deus, assim, a gente alcançou um patamar de vida muito confortável. Eu até falei esses dias que a gente teve que fazer uma surpresa para a Cris e eu falei para as meninas, eu acho que Deus olhou lá do céu e disse assim, na minha inocência, eu acho que ele disse, eu vou deixar essas criaturas aproveitar um pouquinho do que é bom na vida. Soltou e caiu para a gente. Porque quem não conhece minha história e eu chego e alguém escuta eu dizer assim, olha, hoje eu sou rica, milionária. Você já escutou por algumas vezes eu gritar, eu sou rica. Carla, mas eu sou rica, muito rica. Primeiro pela família que Deus me deu a oportunidade de ter. E depois pelo que Ele me deixou conquistar ao longo de tantos anos de trabalho. Porque a vida da gente nunca foi fácil. Hoje, graças a Deus, a gente goza na terra de um privilégio de poder viajar, de poder comer uma comida gostosa, de poder ter uma piscina aquecida com água onde você diz é só minha. Né, Cris? De você poder chegar no restaurante e dizer é isso aqui que eu quero comer, de chegar no supermercado.
e dizia, eu vou encher minha geladeira de chambinho, aquele do coraçãozinho. Porque quando a gente era criança, a gente não teve esse privilégio. Então, assim, como a gente não teve infância, a gente chega para ir no supermercado, a gente sempre vai junto e todo negócio que tem uma promoção com um pote dentro, a gente compra. É um pote de Nescau, um pote de sucrilhos, um pote de manteiga. E a gente costuma brincar, quando compra, diz, onde é que vai essa sem infância? Porque qualquer coisa Carla, enche os nossos olhos. Meus filhos, que eu tenho um casal, né, Gui e Yasmin, eu sempre comprei para eles, e eles não dão nem um pingo de importância. Carla, eu como com um prazer tão grande um Danoninho, porque eu sinto como se eu estivesse naquele processo onde eu desejei tanto e eu nunca tive a oportunidade de comer. E é tão simples, eu acho que custa o quê? R$1,50, eu nem sei o preço. E a gente tem esse privilégio hoje, sabe, Carla? De chegar no mercado e não ter que estar olhando. Eu posso isso, eu posso aquilo. Não, a gente compra aquilo que a gente tem vontade. Por isso que são tudo ruins, sabe? Roliça, viu, gente? A gente gordo. E possa ser que eles não entendam palavreado da gente, mas é tudo roliça, assim, olha. A gente diz que a gente é da seleção do Biotônico Fontoura. Seleção não, mulher, como é da... Oh, Jesus, me ajuda. Geração Biotônico Fontoura, porque tomava um copo daquele negócio, né? Isso podia manter o dia todo sem comer, a gente aguentava. Vai olhar, agora repercutiu, depois de idosa, né? Idosa não. É 50 anos, não é idosa. 50 você, querida, por favor. Mas olha, Carla, até... O pé amarra. Até a gente poder chegar a desfrutar de tudo isso também não foi fácil. Eu já tinha, acho que Cris tinha o quê? 17, eu já tinha uns 18, quando o pai alugou a primeira máquina para a gente fabricar. Acho que foi... Se você tinha 18, eu tinha 15. 13, né, gata? Então é 5 anos só. É, meu amor, viu? Presta atenção. Então, vamos lá. Presta atenção nas suas contas. Deixa eu fazer um break e vou comentar aqui. E agora, gente? Meu pai parece assim, A faca e placa, esses pés de carro. E agora a gente chega num momento da história importante também. Cléia e Cris são duas empresárias de muito, mas muito sucesso aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, o polo, né, da confecção de todo o Nordeste. E, de verdade, elas são exemplo, elas são mulheres empreendedoras, são empresárias, mas quem vê hoje fala, uau, né, que coisa, olha só como foi fácil, olha só, você está viajando para os Estados Unidos, para Dubai, sua empresa é grande, você tem tantos funcionários, você está expandindo e tal. Quem vê hoje não sabe o processo. Como começou o processo de empresário de vocês? Fala você primeiro. Eu trabalhava em uma loja de tecido. E aí decidi sair para a gente começar um negócio, né? E aí, como era que a Cléia tem em torno de 17, 18 anos, eu tinha em torno de 14, 15. Como era que a gente iria começar um negócio se a gente não tinha apadrinhamento, não tinha dinheiro, não tinha crédito, nome, né, para comprar e depois pagar, não tínhamos. Não, enfim, não tínhamos nada. Só a coragem e a vontade. Mas aí eu tenho uma outra pergunta. Vocês eram muito meninas, né? Hoje uma menina de 17, 18 anos, 16, tem uma maturidade que talvez uma mulher de 40 não tem, né? Sim. Vai estar mais lá para trás. Ou também as meninas hoje estão vivendo um universo muito diferente da nossa época. Então vocês com 17, 18 anos, com certeza tinham uma inocência muito maior do que a de hoje. Com certeza, embora a inocência de vocês foi da infância cortada, Sim. Né? Mas a gente ainda era inocente, mesmo assim, né? Comparando com as meninas da atualidade, que todo mundo sabe do mundo. Né? Por que vocês tiveram ideia de ter um negócio de vocês? Carla, eu não me conformava de estar nas cozinhas dos outros.
Eu trabalhava, e naquele tempo, hoje, o empregado doméstico, ela é assalariada, ela tem carteira assinada, ela tem todos os benefícios, ela recebe Férias, décimo, ela tem horário para entrar, horário para sair. Então, a gente não foi assim, gata. A gente ia, lavava, passava, cozinhava, arrumava, levava xinguite, que não sei se você já sabe o que é. Xinguite é um carão, levava esporro, carão, reclamação. E a gente não tinha salário. O nosso trabalho era trocado por comida, por café, almoço e janta. Então, assim, se eu estava lá, lavando, passando e cozinhando, mas na hora do almoço eu podia pegar um prato, fazer meu prato para comer, aquilo ali era como se fosse meu salário, era como se fosse o nosso pagamento. Eu não queria aquilo para mim. Você já era inconformada com aquela situação. Porque assim, olha, a gente já não teve infância, né? A gente não teve. Aí eu já estava na minha adolescência e continuar naquela mesma vida sofrida, sabe? Trabalhando sem ter nenhum recurso. E eu me lembro que várias vezes eu olhei para o céu, olha, e eu dizia assim, meu Deus, me tira dessa condição. Não é normal uma criança, um adolescente entrar para uma juventude sem uma expectativa de vida melhor, sem poder contar. De dizer assim, olha, eu vou ter um dinheiro para comprar tal coisa. E eu não tinha, a gente não tinha. Então era uma vida muito sacrificada. E aí eu lembro que eu morava na casa de uma senhora aqui em Santa Cruz, que eu tenho de verdade, sabe, Carla, no meu coração, eu tenho muita gratidão por ela. Porque talvez se eu não tivesse passado aquele processo na casa dela, hoje eu não fosse quem eu sou hoje. Porque foi através de muita dor que eu disse assim, eu não quero para mim essa vida. E aí, a filha dela foi quando me deu a primeira oportunidade de fazer umas camisetinhas, que foi Luísa, né? Ela comprou para mim 3 quilos de tecido. Eu acho que não foi 3 quilos, acho que foi 1 quilo. 3 quilos foi de lycra, lá em Gilvan. E eu cortei. Minhas primeiras camisetas deram 17 camisetinhas. Olha isso. Infantil. Infantil, umas coisinhas de tamanho de nada. Eu levei aquelas 17 blusinhas, ela disse assim, ok, leva e vendo na loja do meu esposo. Aí eu fui vender, das 17 eu peguei o dinheiro, comprei, e eu acho que eu fiz 30. Aí fui na outra semana, vendi de novo, aí acho que eu fiz 50 na outra. Eu sei que a coisa foi crescendo. E aí foi quando a gente teve a ideia de fabricar junto, não foi, Cris? Que aí eu saí da casa dessa mulher e voltei para a casa do meu pai. E aí a gente foi fabricar. Como a gente não tinha crédito, não tinha condição financeira, não tinha dinheiro, não tinha nada, só a coragem. Aí eu falei com meu pai. E aí meu pai disse assim, naquela época se alugava máquina em Santa Cruz. Hoje em dia se compra, mas naquela época se alugava. E aí a gente foi com meu pai, ele alugou uma máquina. A um vizinho. A um vizinho nosso. Gabriel Arruda, me lembrei o nome agora. O pai alugou a máquina. E aí, como a gente recebeu um pedido muito grande, não foi? Eu acho que era uma Copa. Lembra que era as foi, a gente inventou de fazer umas blusas da Copa do Mundo. E aí eu lembro que o cliente, por exemplo, ele tinha pedido 500 camisetas para entregar. Ele pediu na segunda para entregar na sexta. 500 camisetas para fazer em uma máquina e uma tatuzinha, não era que a gente comprou a tatuzinha para ir pagando. Era como se não desse tempo. Aí o que era que a gente fazia? A gente revezava. Eu trabalhava de dia e Cris trabalhava de noite. Entendeu? Para não parar. Para a máquina não parar. Para a máquina não parar. Enquanto eu dava um cochilo, ela ficava costurando. Aí quando ela ia dormir, aí eu levantava e eu ia e ficava costurando. Olha que legal que eu me lembrei agora. E aí, como eu estava falando, Carla, desse momento que eu lembro que a gente conseguiu concluir esse pedido, e quando o homem veio que comprou a mercadoria, ele trouxe o dinheiro num saco. E aí a gente foi, contou o dinheiro todo, entrou, e eu lembro que a gente fechou as portas de casa, despejou o dinheiro em cima da cama. Porque na época eram muitas notas de dinheiro, entendeu? A gente despejou, a gente fazia feito o tio Patinha. Em cima da cama, a gente pegava o dinheiro e jogava pra cima. Eu e ela só, trancada dentro do quarto, com aquela sacola de dinheiro.
Lembra que a gente pegava a de nota e Jogava pra cima. Aí, assim, a satisfação de lembrar de uma coisa dessa, é claro que hoje a gente já pegou, nossa, nem se compara, né, Cristiane? Quanto dinheiro a gente não já pegou agora, depois de empresários, graças a Deus. Mas aquele momento, aquele primeiro não tem Marcou. Porque dali pra frente, Carla, a gente viu, assim, a mão de Deus sobre a vida da gente. E a gente foi comprando máquina, não foi, Cris? Foi comprando máquina, fabricando, comprando. E aí depois a gente decidiu separar, né, Cris? Cris foi fazer o dela, eu fui fazer o meu. Não, a gente faz a mesma coisa, só que Cris faz moda praia adulto e eu faço moda praia bebê. Um bebê. Mas aí ela mudou para o bebê há pouco tempo, né? 7 e 8 anos. Mas eu fazia adulto. O Cris veio trabalhar comigo uma época, não foi até antes de casar com o Betinho. Mas, assim, para resumir mais a história, o que eu quero dizer é que, assim, mesmo diante daquela dificuldade que a gente passou, Carla, a gente nunca perdeu a nossa essência, primeiro, né? E o desejo de crescer na vida. A gente não se conformou, porque era muito mais fácil se acomodar e dizer, eu não tenho perspectiva. Não tenho estudo. Não tenho mãe, não tenho pai, não tenho ninguém. Não tenho um amigo que então, pudesse... vou continuar nessa vida. E a gente pensou exatamente ao contrário. Por isso que eu digo, não existe no mundo ninguém vítima. Não existe mesmo. Não existe. Existe aquele que tem coragem, que tem garra, que corre atrás, que faz cada dia ser melhor do que o que passou. Então, hoje, a gente é pessoas vistas na sociedade, aqui em Santa Cruz, como pessoas de caráter, como as filhas de seu Inácio, que cresceram e que dão orgulho. E a gente anda na cidade de cabeça orgulho, de cabeça erguida. E eu tenho muita paz no meu coração, sabe, Carla? De não ter deixado um rastro atrás que fizesse eu baixar minha cabeça para nada. Se eu já tive alguns erros na vida, me fizeram crescer. E se eu estou aqui até hoje, é porque eu nunca deixei que ninguém pisasse em mim. E aí, o que me traz aquela história toda do passado para os dias de hoje? Sendo quem eu sou, ser mais humana. Poder ajudar o próximo, fazer o que eu não quero, que ninguém saiba que eu faço, mas eu faço e Deus está vendo o que eu faço. Sabe, minha família, né? Algumas pessoas mais próximas do projeto que a gente tem. E isso me dá uma paz no coração, de saber que Deus permitiu que a gente chegasse até aqui pelo um propósito, o de poder ajudar o próximo. E ter essa história para contar, porque é superação. Porque essa história, quando vocês contam uma história, por que eu gostaria, né, de contar essa história de vocês para a nossa audiência? A gente tem uma média de 1 milhão a 4 milhões de pessoas que nos assistem todo mês, né? Isso é por mês, a nossa métrica, por mês. Com certeza, muitas pessoas vão se espelhar, né? Não apenas se espelhar, mas elas vão se fortalecer através da sua história. Amém. Através da história de vocês. Então, pode ter absoluta certeza que do lado de lá, quem está assistindo pode estar ou numa situação próxima, ou desesperançada, ou precisando de alguém que fala assim, olha, eu consegui, você também vai conseguir. Né? Olha, eu também não tinha nada, mas você também, que talvez está aí, não tem nada. Olha, a gente do nada fez o tudo. Isso tudo. Né? Como Cléa já relatou, a gente passou por momentos muito difíceis, né? Muito, mesmo nessa trabalhada, né, Cléa, de produzir, mas nem sempre você produz tudo e vende tudo. Né? Conta para nós. Nem sempre foi assim. E aí a gente continuou, depois a gente mudou de segmento, não foi? Quando a gente separou, Cléa foi fazer calcinha. Eu tentei só, não consegui, né? Fabriquei cueca íntima, vendia bem, e depois não deu mais certo, e fui trabalhar na fábrica de Cléa. Né? Na época, isso tem... uns 22, 23 anos. Foi na época que eu comecei a namorar com o Netinho. Gui já tem 25. Isso. Gui era bem pequeno, essa faixa mesmo, 23, 24 anos. E trabalhei um bom tempo para a Cléa. E na época, quando eu saí de lá, o acerto de contas, né, lembra? Foi um saco de retalho. Foi mesmo. Foi um saco de retalho. Não existia como a gente tem hoje. Saiu, você tem indenização para pagar? Não, isso não existia, né, na época. Então, 23 anos atrás. há 23 anos atrás, exato.
E aí eu pensei, o que é que eu vou pôr? Era o retalho do retalho dela. A minha bucha. Era a bucha. Mas minha bucha vale ouro até hoje, amigo, né? Foi literalmente a bucha foi o meu pagamento. E na época eu já namorava com o Netinho, né? Que o pessoal já vai ter visto ele, provavelmente. Se não viu, vai ver. E aí Netinho ia lá para casa namorar, e qual era o namoro? Separar a bucha, né? Porque quando o Netinho entrou na minha vida, a gente já começou a namorar com uma perspectiva de um futuro junto, né? Então, aquela bucha foi o nosso começo. Foi o começo de vocês. Foi o começo nosso, né? E aí a gente... O que vocês fizeram com essa bucha? Biquíni, emendado. Eles tinham emenda na frente. A frente do biquíni era emendado, as costas já... Tudo era emendado, né? Porque os pedaços eram realmente pedaços bem pequenos. Mas foi naqueles pedaços pequenos que a gente pôde ver aonde Deus nos levou. E ainda vai nos levar, entendeu? E aí a gente separou, fazia. E eu tinha, mesmo tendo aquelas buchas, mas eu tinha o meu emprego, porque eu precisava manter a minha casa, e ele tinha o emprego dele. Né? E a gente foi fazendo. Nessa época eu não tinha mais máquinas, né? E aí a gente trabalhava de dia e fazia serão à noite nas nossas peças. Nas máquinas de Clé e nas máquinas de uma amiga, que ela não é uma amiga, ela é minha irmã. Né? A vida nos escolheu para ser irmã, que é a Angelita. E ela nos deu a mão assim de uma forma sensacional para o nosso começo. E aí a gente casamos, tendo nossos trabalhos paralelos, e Netinho, ele foi assim, um dos maiores presentes que Deus pôde mandar para a minha vida, sabe? Quando eu falo em Netinho, eu não tenho outro adjetivo, eu não tenho uma outra palavra a não ser um presente escolhido lá do céu de uma forma muito especial que Deus mandou para mim. Porque meu pai, ele estava presente às vezes, mas muito ausente na minha vida, né? Foi uma pessoa importante para mim, foi. Né? Tanto que depois que a gente conseguiu o nosso negócio, a paternidade me juntou a ele. Já adulta mesmo, tanto que ele não permitia, meu pai não permitia que ninguém cortasse as unhas dele, se não fosse eu. Né? Nem Cléa, que era a paixão da vida dele, tinha esse direito de cortar. Eu casada, mas eu tinha a obrigação de todo sábado, de manhã, ir lá, cortar as unhas das mãos e dos pés. Porque Deus fez com que o amor pudesse gerar no meu coração por ele, sabe? E Netinho, quando entrou na minha vida, ele não só entrou na minha vida, ele entrou na vida da minha família, né? Netinho, ele é espelho das minhas irmãs. Estão aqui, né? Meu irmão eles brincam que Netinho é o pai dele, né? Então, assim, eu tentei só vencer, né, financeiramente, e eu não consegui. Netinho também tentou só e não conseguiu. Mas quando o Senhor nos uniu, Deus decidiu nos abençoar juntos, né? E dali a gente casou, foi vendendo, e eu lembro que a nossa primeira venda grande foi uma venda muito considerável. Netinho não tinha o hábito de comprar, tudo dele era comprar à vista. A vida já tinha ensinado que tinha que comprar fiado para ver se conseguia. E aí todos os créditos foram abertos no meu nome, porque ele não tinha crédito. Não porque ele não tivesse credibilidade, mas porque ele não existia para o comércio. Porque quando ele queria qualquer coisa,
Ele trabalhava, juntava o dinheiro e ia lá e comprava. A gente não. A gente ia lá, não tinha o dinheiro, comprava fiado e trabalhava, ralava para pagar. E graças a Deus, Deus nos honrou para que a gente pudesse honrar em qualquer lugar que a gente comprou na cidade. Que é as filhas de seu Inácio. Exato. Era desse jeito. E aí a gente foi crescendo até que com pouco tempo surgiu, depois que eu casei, surgiu o desejo de ter filho. E aí eu orava muito, dizia, Senhor, eu queria tanto ter os meus filhos, mas eu queria poder já trabalhar em casa, porque eu não queria que empregadas criassem meus filhos. Eu queria eu criar, né? E a gente foi trabalhando e eu lembro que chegou a época desse pedido, era um pedido muito grande, eu lembro, o cliente era chamado Zicá, foi R$17 mil a compra dele. Para a gente, isso era um valor surreal, né? Porque há 20 anos atrás, R$17 mil era muito dinheiro, né? E aí eu lembro que eu disse, Netinho, vamos fazer. Ele disse, então a gente vai fazer assim, você vai sair do seu emprego. Eu acho que R$17 mil hoje poderia corresponder muito mais do que uns R$300 mil. Muito mais. Era como se fosse uma compra de uns 700 mil. É quase R$1 milhão. Eu lembro que era muito. Esse cliente, só bem rapidinho, Zicá, foi o cliente que deu o nome para a minha marca. Ele era um cliente meu, né, Cris? Assim, ele tinha um carinho muito grande por mim. E aí ele veio conhecer o produto de Cris e fez esse pedido para ela. Foi. E aí eu lembro que Netinho passou 15 dias. Ele não conseguia dormir por conta do débito que eu tinha feito do tecido para poder produzir. E aí ele sempre conta que na oração dele ele dizia, Senhor, me ajude, mesmo que eu não ganhe nada, me ajude pelo menos a pagar que a gente deve. Porque se existe uma pessoa correta, é Netinho. Então, assim, a gente trabalhava, e aí a gente combinou da seguinte forma, ele disse, você vai sair do seu emprego para poder produzir durante o dia, e eu permaneço no meu, porque aí fica... a gente tem a certeza que a despesa de casa, de feira, de mercado, vai ter do meu salário. Se der errado lá, o pedido do cliente, a nossa feira está garantida. E assim foi, até que um dia a gente começou a virar à noite trabalhando. Ele trabalhava de dia e trabalhava a noite toda, de dia e à noite, para poder fazer essa entrega. E aí ele trabalhava para a irmã dele. Né? E a irmã dele chegou, viu que ele já não estava mais aguentando, de muito cansaço. E a irmã dele chegou e disse, meu filho, faça o seguinte, vai fazer o seu com sua esposa. Se não der certo, seu emprego está aqui de volta. Mas você vai morrer desse jeito. E aí ele foi quando a gente se juntou, assim, deu a cara mesmo, sabe? A gente trabalhava como loucos. E entregamos esse pedido. Isso já vai fazer 20 anos. E até hoje, ele nunca precisou voltar. Nunca precisou voltar. Eu nunca precisei voltar para onde eu saí. E a boa mão do Senhor sempre nos guiou, sempre nos guardou, sempre nos fez crescer, né? Nunca esquecendo de onde a gente veio. E sabendo que todas as coisas, todas as viagens, todos os recursos, toda a nossa empresa, todos os nossos funcionários, foi o Senhor que fez chegar até nós. Sabe? A gente se esforçou muito, sim. A gente trabalhou muito, a gente abriu mão de muita coisa, sim. O sucesso tem o seu preço. Tem. Sabe, Carla? Muitas pessoas não querem pagar. Tem o seu preço que muita gente não quer pagar, tem o seu valor. Teve uma pessoa, uma época, que me perguntou, Cris, você não acha que foi mérito seu o que vocês têm hoje, o que vocês conquistaram? Foi mérito seu pelo o trabalho que vocês executaram, tanto que você se esforçou? E eu disse, não foi mérito nosso. O Senhor decidiu fazer por nós.
Se a saúde que a gente teve para poder trabalhar foi o Senhor que deu a inteligência de produzir, de pegar a bucha da bucha e fazer algo que vendeu, que fez prosperar, veio de onde? Veio do Senhor. Né? Então, toda graça, toda competência, toda sabedoria, toda porta aberta foi o Senhor. Como trabalhar com aquilo que vocês estavam recebendo. Exatamente, exatamente. A gente conseguiu, Deus nos deu a graça e a sabedoria de pegar aquele lixo e transformar em riqueza. Transformar em riqueza. Tá entendendo? Que tinha público para aquele produto. Até hoje. Hoje a gente não precisa mais comprar bucha, retalho. Compra de tonelada vinda de fábrica. Hoje, aquilo que você pegou como indenização, que era bucha da bucha, né? Hoje você compra toneladas. Toneladas. A gente compra toneladas. E aí, assim, em tudo, sabe, Carla? Em todo o percurso, em cada detalhe, eu só posso dizer que foi Deus. Porque aí a gente tem pessoas próximas que trabalham tanto ou até mais e ainda não conseguiram aquilo que Deus fez chegar nas nossas mãos. Entendeu? Porque pela história de vida nossa, Carla, a gente não tinha essa perspectiva de chegar onde a gente chegou. Não tinha. Porque muitas pessoas olham e dizem assim, é uma empregada doméstica. E não passa daquilo. A gente fez o inverso. Né? A gente conseguiu mostrar que todo trabalho é digno e que você consegue ir além do que você imagina que você é capaz. A gente é prova viva disso. E não sou eu e Cris, não. Aqui na nossa cidade, Santa Cruz do Capibaribe, tem muitos e muitos e muitos exemplos de mulheres que conseguiram dar a volta por cima e que hoje são grandes empresárias na nossa cidade, viu? Essa história não fica só aqui, não. Não. Vocês estão representando um grande polo. Eu falo minha arrepio inteira. A gente está aqui representando muitas outras mulheres empreendedoras na nossa cidade. Verdade. Que são mães e muitas mães solteiras. Que trabalham, que fabricam, que vencem na vida, que dão a volta por cima e que estão aí felizes com sua casa própria boa, com seu carro novo do ano, com filho em escola particular. Não adianta dizer fulano é vítima da sociedade. Não. Uma última pergunta para vocês. Quais são os planos para o futuro? Olha, eu completei 50 anos. Eu completei 50 anos esse ano. A minha empresa tem 25. A minha filha de 18 anos, ela está entrando na empresa, ela entrou esse ano na empresa para tomar conta e já fez assim, um alvoroço lá dentro. Eu posso falar do licenciamento? Pode. Ela comprou o licenciamento do Mundo Bita, que está aí agora para jogar dia 7 de setembro, que vai ser um sucesso. Já está sendo um sucesso. E os meus planos, Carlas, é agora, com 50 anos, começar a viajar. Então, pelo menos umas 4 viagens por ano, internacional, eu acho que eu mereço, né? Com certeza. E seu, Cris? Ai, Carla, Calma. Eu tenho um diferencial de Cléa. Cléa tem, às vezes, os planos dela muito planejadinho. Eu quero isso, eu quero aquilo. Bem definidos, né? Eu já não sou muito assim, né? Eu gosto de viver daquilo que Deus tem me proporcionado. E qual o motivo da minha emoção agora? Né? Que há 10 meses atrás eu passei literalmente pelo vale da sombra da morte. E o Senhor me deu a graça e o privilégio de poder voltar à vida, né? Então hoje, aquilo que o Senhor me mandar para mim já é mais que o suficiente. Porque eu lembro muito bem naquela UTI, quando eu achei que eu não fosse mais voltar, e uma das visitas, Cléa foi lá e a única coisa que eu pedi foi: Cléa, cuida dos meus filhos,
porque eu acreditava realmente que eu não iria voltar mais. Porque eu tive um TEP da mesma forma que minha mãe morreu. O que é TEP? É um transtorno de embolia pulmonar. É uma trombose que passa na sua perna e ela se aloja no pulmão, fechando todos os furinhos do pulmão, você não consegue respirar e morre com falta de ar. Entendeu? Esse problema matou minha mãe em 1 hora, mais ou menos. Né? Eu tive o mesmo problema, senti as mesmas dores, mas a boa mão do Senhor foi sobre mim. Né? Então, assim, meu desejo é viajar, como vocês sabem, que eu amo, é para mim uma das melhores coisas na vida, mas poder estar viva, poder estar com os meus filhos, Tainá e Daniel, poder estar com meu marido, poder me sentir amada e amar, para mim já é mais que o suficiente. Se hoje Deus dissesse assim, a partir de hoje, você não vai mais viajar, você não vai mais fazer aquilo que você gosta, eu já estaria assim, completamente realizada por tudo aquilo que Ele me deu. Por todas as oportunidades que Ele já me fez chegar nas minhas mãos, entendeu? Então, a partir do dia 19 de outubro de 22, tudo que sobrevier a mim é lucro. É lucro. Então, eu não tenho mais coragem, sabe, de dizer, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro, não. Porque tudo que Ele já me deu, tudo que Ele fez por mim, já é muito além. É tão lindo, né? Falar assim, já é muito além. Eu não tenho mais. Me envergonha chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu quero. Sabe? Então, hoje eu com sobra, ou com falta, eu quero ter o meu Deus comigo e tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Então, muito lindo. Ai, gente, pois é, né? Agora vocês aí estão entendendo. Que a gente tava gravando. Esqueci que estava gravando. Deixa eu finalizar. Agora vocês estão entendendo por que eu amo tanto, né, essas duas que são irmãs, que se tornaram minhas irmãs, minhas amigas. Agora vocês estão conhecendo e entendendo pelo menos um pouquinho, né, da alegria. É um privilégio muito grande poder ser amiga de vocês, é um privilégio muito grande poder fazer parte da vida de vocês, ainda que um pouquinho, né? Estou tão longe, mas me sinto tão perto, é um privilégio mesmo. E foi um privilégio para mim conhecer essa história, e toda essa história só foi possível eu conhecer por causa de Israel. Por causa de Israel. Tantas Né? outras viagens a gente já fez, Carla, mas aquela viagem de Israel, ela deixou na gente assim um marco para o resto da vida. Para o resto da vida. Né? E criou esse laço, essa aliança forte para o resto da vida e para a eternidade. Né? É verdade. Queridos, que Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza, né, que vocês foram muito abençoados. Quero agradecer publicamente aqui Cris e Cleia por poder tirar do tempo delas. Gente, são empresárias de grande sucesso aqui, com muito pouco tempo, e puderam tirar esse tempo para poder compartilhar da história delas com vocês, do tempo delas comigo, para que vocês também fossem, crescessem, aprendessem e tivessem ferramentas e fossem encorajados, né, na vida de vocês também, através da história delas. E para todos vocês, né, principalmente que têm lojas, que são lojistas, né, e gostariam de conhecer todo o trabalho delas, que é de altíssimo nível, altíssima qualidade. Vamos lá, Cléia, qual que é o seu Instagram? O nosso Instagram é a Ondas Kids, tem lá o Facebook, a página da internet, e entra lá, acessa aqui. Produtos para bebê, a coisa mais linda e mais fofa. Entra lá, gente. Ondas Kids. Não esquece esse nome. A nossa é Praia e Cia. Nós trabalhamos com a moda adulto e infantil, né, no segmento de moda praia, tanto masculino como feminino. Vai lá visitar a nossa página e nos segue. Shalom, shalom. Deus abençoe e vejo você no próximo vídeo.